Muito bem, vamos começar aqui a talk sobre aprendendo compiladores fazendo um. Essa aqui é a primeira parte, onde vou buscar me focar mais na parte conceitual sobre linguagem de compiladores e a parte vou me adentrar mais no código, vai ser a nossa segunda parte. Antes de tudo, sou o Bruno Maccabeus, eu trabalho aqui na Pagam, sou desenvolvedor e no meu GitHub está todo o código-fonte da aplicação que estou fazendo, vocês podem até visualizar no GitHub. Muito bem, nessa talk vamos conectar vários pontos que são aparentemente bem distintos, como por exemplo, o jogo Ragnarok. Vamos falar também sobre linguagem de programação e sobre até mesmo árvores. Tudo aqui vai fazer sentido no final dessa talk. Mas vamos voltar ao assunto principal que vamos abordar, que é compilador. Mas o que exatamente seria o compilador? Qual seria a definição de compilador? Temos várias definições. Uma definição muito simples que as pessoas costumam adotar é que compilador é um software que traduz da linguagem A para a linguagem B, mas isso leva ao seguinte questionamento. A tem que ser diferente de B ou faria sentido o compilador que compila de A para A? E nós temos um exemplo que é o Babel, que ele é um compilador que compila de S para de S, seja em versão diferente de S, como de S6 para S5, ou até mesmo entre a mesma versão de S, para poder minificar o código, deixar ele mais rápido e conseguir baixar na internet. Então, vemos que faz sentido sim o compilador compilar de A para A. Mas também leva ao seguinte questionamento. Realmente, tem que compilar entre linguagens ou faria sentido o compilador compilar coisas que não são entre linguagens? E nós temos um exemplo bem interessante, que é o PageDraw, que ele vai compilar de um documento, tipo um arquivo do Sketch, que define um layout de uma página, para linguagens web, como HTML, CoffeeScript, JS e assim por diante. Isso leva a uma definição mais generalista, que compilador é um programa que transforma uma representação de dados em outra representação de dados de alguma forma equivalente ou relacionada à primeira, como um documento do Sketch para linguagens web. Ambas definições são válidas, você escolhe aqui e você achar que faz mais sentido. Mas tudo bem, entendi o que é compilador, mas nós já temos várias linguagens de compiladores. Por que eu vou querer fazer mais o compilador? Qual que eu ganho com isso? E nós temos várias motivações. Uma motivação é, as linguagens atuais têm problemas de design que atrapalham a vida de quem vai desenvolver um novo software. Por exemplo, TypeScript é um superset de JS que compila para JS, com diferencial de implementar tipos. Como, por exemplo, nós temos esse código válido em JS, que tem uma função createUser, que recebe dois parâmetros, ID e um level. Mas nós só vendo a definição da função, a assinatura dela, nós não sabemos se o ID realmente é um número, quais seriam os levels aceitos por essa função e nem sabemos qual é o retorno dela, se ela retorna o usuário criado ou se vai salvar esse usuário criado em algum outro lugar. Com o TypeScript, nós tiramos todas essas novas dúvidas apenas vendo a assinatura da função. Nós sabemos que o ID realmente é um número, nós sabemos quais são os levels permitidos por essa função, no caso são esses três, nós sabemos que essa função não retorna o usuário, ele talvez vai salvar no banco, por exemplo. E outra motivação de desenvolver uma nova linguagem é que você quer estudar um conceito que as linguagens atuais não implementam, como, por exemplo, Coca. Coca é uma linguagem que está sendo desenvolvida na Microsoft Research pelos pesquisadores que querem estudar mais sobre side effect, e ela separa os valores dos side effects, além de ferir esses eventos que acontecem em termos de compilação. Como, por exemplo, nós temos esse código em Swift, que vai retornar um número par, mas nós não sabemos se essa função ela gera um I/O, se ela é determinística ou se por acaso ela pode nunca terminar. Já com Coca, nós não temos essa dúvida, já que na assinatura da função nós dizemos essa função não é determinística. Como, por exemplo, ela retorna um número aleatório e multiplica por 2. Se eu não colocar esse nome não determinístico aqui, ndet, ela não iria compilar. O Coca consegue inferir os side effects que é o código está gerando. Isso é útil para você evitar erros, como, por exemplo, eu não posso ter uma função que é não determinística, eu estou gerando uma função determinística por acidente. Isso é útil nesse momento. Outra motivação é que você não tem nenhum problema para resolver, mas você ainda assim quer fazer uma linguagem só para fazer uma brincadeira, só para fazer um experimento. Isso leva a linguagens esotéricas, que não tem nenhuma finalidade prática, serve apenas para uma brincadeira ou para o cara que quer testar uma ideia maluca. No caso, o Piet é uma linguagem que você programa usando pixels. E aqui está um exemplo de um código válido em Piet, que no caso, acredite, é uma calculadora de soma e subtração. Muito bem, mas também está a motivação que nós temos um problema muito específico que queremos atacar. As linguagens atuais não conseguem atacar muito bem esse problema específico, como, por exemplo, Logo, que é uma linguagem com propósito educacional.
da qual ela é muito útil para você ensinar assim, crianças ou pessoas introduzir pessoas ao mundo da programação com um efeito bem mais visual, que é útil para você desenhar esses fractais, por exemplo. Apesar de logo ser uma linguagem com propósito específico, não é de domínio específico. Você pode usar logo para fazer o que bem entender. E isso também se encaixa em linguagem que eu vou abordar mais detalhadamente, que chama-se Event Macro, que é uma linguagem para desenvolver macros para controlar o bot para o jogo Ragnarok. No caso, o Ragnarok, caso você não conheça, é apenas um MMORPG, da qual você evolui o personagem, mata monstros e assim por diante. Só que, eventualmente, pode ficar meio cansativo você fazer as mesmas ações no jogo. Você está cansado de fazer isso. Então, você pode mandar o computador jogar para você. No caso, esse aqui está a figurinha do bot, certo? Que ele chama-se OpenCore, que é um bot open source, no caso. E como é que funcionam essas macros para você automatizar o seu bot? Aqui está um exemplo de um código em Event Macro, que eu defini um automacro e uma macro. As automacros elas servem para, em determinadas condições, eu vou invocar uma macro. E uma macro ela vai ter um bloco de instruções que o bot vai executar. No caso, eu defini a seguinte condição. Essa automacro ela vai ser ativada quando tiver mais que 4 desynth aqui no meu inventário. E eu vou chamar essa macro refWhile. A primeira instrução da macro refWhile vai ser printar no console. A segunda ação que ela vai fazer vai mover o meu personagem para esse mapa nessas coordenadas. Então, ele vai atribuir essa variável a quantidade de synth aqui no meu inventário. Eu vou printar uma mensagem mostrando quanto de synth tem no meu inventário e vai executar esse bloco de instruções e quando eu tiver mais desses 4 itens no meu inventário. É uma linguagem realmente bem voltada para automatizar as ações num jogo. Só uma curiosidade, ela foi a linguagem Event Macro. Tem um grande desenvolvedor brasileiro lá do Rio Grande do Sul, a comunidade brasileira no OpenCore é bem ativa. E essa linguagem tem vários aspectos que definem o design dela. Como, por exemplo, ela é fortemente influenciada por Poe, já que o OpenCore é escrito em Poe, e isso facilita muito ser compilado a linguagem que é mais próxima de Poe. Como, por exemplo, em Poe nós temos 3 tipos de variáveis que são definidos, o tipo dela a partir do nome. Variáveis que começam com $, são valores escalares, como, por exemplo, um string ou um número. Variáveis que começam com arroba são variáveis arrays. Variáveis que começam com porcentagem são hash. Outra semelhança é que nós temos interpolação implícita. Se nós quisermos mostrar o valor de uma variável, basta colocar essa variável dentro de um string. Essas duas coisas tem em Event Macro em Poe. Isso facilita o processo de compilação. E o macros para o OpenCore funciona através de um plugin que vai interpretando o código. E isso também leva a ter uma linguagem que ela foi desenvolvida visando ser fácil para implementar um interpretador regex-bait, já que o plugin do OpenCore ele vai ficar lendo linha por linha do meu código, efetuar um regex e vai executar uma ação a partir dessa regex. E ela é voltada para iniciantes, já que muitas pessoas que vão querer desenvolver macros para o OpenCore não são programadores. E nós podemos melhorar isso com o compilador, nós vamos ter algumas vantagens. Como, por exemplo, nós teremos mensageiro ainda em termos de compilação. E é mais fácil resolver um problema quando mais cedo você perceber que você criou esse problema. O compilador pode ajudar isso, pode dar mensagem de erros mais cedo. Uma outra vantagem é que vai ter o código mais otimizado, já que o compilador ele consegue ver como está seu código inteiro, vai fazer otimização para ele, e assim vai facilitar bastante, que isso é muito difícil conseguir implementar em um interpretador regex-based. E outra vantagem é que é mais fácil implementar novas features em um compilador que divide bem melhor as etapas dele do que num interpretador que vai lendo linha por linha. Só um disclaimer, nem sempre o compilador é a solução ideal para o seu problema, tem outras alternativas. Por exemplo, você pode muito bem fazer um EDSL, que é uma linguagem de domínio específico embutida em outra linguagem maior. Isso basicamente é uma ideia com que você vai estruturar a sua API. O que vai diferenciar de uma biblioteca para uma linguagem normal de um EDSL é apenas que você usa essa biblioteca como se fosse uma linguagem de programação. Como, por exemplo, você pode considerar o seletor de CSS como uma linguagem à parte, já que dentro dessa string aqui, você está definindo outra linguagem que é diferente da linguagem maior, que no caso seria JS. Um outro exemplo são expressões regulares. Você pode muito bem enxergar como sendo uma linguagem à parte.
E essas vantagens de conseguir fazer isso daqui fica mais fácil conseguir acessar essa outra linguagem, que seria o seletor CSS ou regex, dentro de uma linguagem maior. Um outro exemplo, que ao invés de você fazer um string, ó, uma cadeia de caracteres, você pode muito bem estruturar a sua API como se fosse uma linguagem. Aqui está um exemplo de uma biblioteca de Haskell para poder definir desenhos, como por exemplo esse código aqui, que parece realmente um código de uma linguagem voltada para fazer desenhos, na verdade está em Haskell, apenas uma biblioteca, se você pensar assim. Só que ele já aproveita todas as partes de análise do compilador de Haskell para fazer essa nova linguagem. É muito mais fácil fazer uma DSL do que toda nova linguagem. E eu estou me focando aqui em desenvolver um compilador. A linguagem já tinha ela. Algumas pessoas tinham criado a Event Macro. Eu apenas queria fazer o compilador para ela. Desenvolver uma nova linguagem é bem diferente de desenvolver um novo compilador. Já que, quando você vai fazer uma nova linguagem, está muito mais pensando no aspecto de comunicação. Como é que as pessoas vão se comunicar com o computador para resolver aquele problema. Você vai escolher quais features a sua linguagem vai ter e quais features ela não vai ter. Já que você está fazendo o compilador, você está muito mais pensando em um desenvolvimento de um software como qualquer outro. Você está muito mais pensando em como você vai desenvolver essa tradução de linguagem A para linguagem B e o que você quer otimizar. Eu quero otimizar que mais pessoas consigam compilar o código o mais rápido possível para ter um feedback mais rápido. Ou então vou querer otimizar ele para poder ter um código mais enxuto, mais enxuto, mais rápido, conseguir mais leve. E tudo bem, eu vou querer desenvolver um compilador, mas como se desenvolve um novo compilador? Temos várias etapas de compilação. Antes de tudo, vamos ter nossa entrada, que é um código-fonte, que ele vai passar para a análise léxica, da qual ele vai, a partir desse código-fonte, ele vai gerar vários tokens, que vai ficar quebrando eles, e em seguida vai passar para o parser, que vai, a partir dessa entrada, vai produzir uma árvore, normalmente uma chamada ST. Em seguida, vai passar essa árvore, a ST, para análise semântica, que vai verificar se esse código é semanticamente válido para essa linguagem. Opcionalmente, você pode passar para a etapa de otimização, que vai pegar um ST e vai produzir um ST equivalente a ela, só que mais simples. E, por fim, vai gerar um código final na sua linguagem-alvo. Passando mais detalhes cada uma dessas etapas. Nós temos o código-fonte. No caso, o código-fonte aqui é um código válido em Event Macro, que define uma macro chamada sci-high. Eu vou atribuir a uma variável someone um valor literal, Macabeus. Então, tem uma keyword que tem um texto chamado high, vírgula, espaço, e uma interpolação de uma variável. Em seguida, eu vou ter minha análise léxica, da qual ele vai receber esse código-fonte e vai começar a produzir tokens desse código. No caso, eu percebo que a partir da minha gramática, eu tenho uma keyword chamada macro, eu tenho um identificador chamado sci-high e assim por diante. Pensei em colocar aqui new line porque, na minha linguagem, as quebras de linhas fazem diferença no código. Porém, eu não cheguei a fazer a parte de análise léxica, já que eu estou usando uma abstração chamada Pass Combinator, da qual, a partir do meu código-fonte, eu já gero minha ST. Você pode muito bem perceber que talvez embutir, usando essa abstração, a parte de análise léxica com o passe em um só quadradinho. Mas para mim faz mais sentido que eu estou fazendo passe diretamente. Se passa para a análise léxica diretamente no nível que a gente está desenvolvendo o compilador. Por isso que eu coloquei aqui em bloquinhos separados. E no passe, como eu falei, independente da minha abstração que eu vou utilizar, eu vou produzir uma árvore chamada ST. Nessa árvore, como é que ela vai ser produzida? Ele vai perceber que eu tenho esse código aqui, macro, e ele tem um identificador. No caso, eu vou produzir um nó, que ele vai ter um atributo name, que é o nome da minha macro, e ele tem um atributo block, que vai ser minhas instruções que está dentro dessa macro. Eu defini ela aqui como sendo array. No caso, eu percebo que aqui eu tenho uma atribuição de uma variável escalar, já que ela começou com $. Esse meu nó, ele tem um atributo, que é o nome da minha variável, e ele tem um valor que vai receber, que vai atribuir a ela, que é um valor textual. Então, eu tenho uma literal chamada Macabeus. No meu segunda parte da minha array, que vai estar na minha bloco de instruções, da minha macro, eu defino um nó chamado logCommand. Ele recebe um texto. No caso, esse texto vai ter um valor literal, high. Ele vai ter uma interpolação de uma variável. Com isso aqui, eu consegui gerar minha ST, então meu código está sintaticamente válido. Se eu, por acaso, não conseguisse passar essa minha entrada aqui desse código na minha gramática, eu já perceberia que eu teria um erro de compilação de sintaxe.
não quero conseguir gerar a minha ST, então meu código está sintaticamente válido. Vamos para a próxima etapa, vamos para fazer análise semântica agora. Na análise semântica eu vou querer verificar se meu código está semanticamente válido. Como por exemplo, na minha linguagem eu não posso ter duas macros com o mesmo nome e eu também não posso ter uma variável que é escrita, mas nunca foi lida. Variável que é lida, mas nunca foi escrita. E são erros que podem acontecer, são erros semânticos que podem ser gerados. Então, para conseguir fazer minha análise semântica, eu vou construir uma estrutura de dados chamada Symbol Table. Nessa Symbol Table, eu vou armazenar os nomes que o meu código está definido para alguma outra coisa. Como, por exemplo, eu percebo que nesse nó aqui eu defino um nome chamado sci-high, que no caso se refere a uma macro. No caso, eu coloco aqui na minha Symbol Table. Uma macro foi escrita chamada sci-high. Nesse nó aqui, eu percebo que eu estou escrevendo uma variável chamada someone. Então, eu vou colocar aqui uma variável escrita, um escalar com esse nome. Nessa outra subárvore, eu percebo que eu estou lendo dessa minha variável. No caso, eu incluo aqui, variável foi lida, e está aqui. No caso, eu percebo que todas as variáveis que foram lidas, elas foram escritas. E eu também não tenho duas macros com o mesmo nome. Então, eu percebo que nessa parte aqui, meu código está semanticamente válido. Então, bora para outra etapa de compilação. Vamos agora para a otimização, que ele vai buscar, a partir de um ST, vai produzir um ST equivalente, porém mais simples. E eu defini duas otimizações bem simples. No caso, constant fold, que ele vai fazer a propagação de valores constantes nas minhas variáveis, a fim de economizar em leitura, e deixa code strip, da qual ele vai buscar apagar códigos desnecessários. No constant fold, eu percebo que nessa parte que eu estou atribuindo a uma variável chamada someone um valor constante, Macabeus. Eu sei que esse valor ainda em tempo de compilação. Então, nessa linha de baixo, que eu estou lendo dessa minha variável, eu não preciso ler dessa variável, eu já sei dela em tempo de compilação, então eu apenas já incluo dela aqui. Perceba que a minha árvore aqui ela foi alterada, antes estava fazendo interpolação, agora eu já não preciso mais, eu consigo deixar a minha ST mais simples. Vamos para a minha outra etapa de compilação, que no caso vai usar o D de code strip, que vai buscar apagar código necessário. Eu percebo que nessa parte aqui, nessa distribuição de variável, eu estou fazendo distribuição a variável que ela é desnecessária, já que essa variável não está sendo lida. Então, apenas apago ela. Eu apaguei muita coisa, toda uma subárvore na minha ST. Eu alterei minha ST, vamos tentar rodar de novo minhas otimizações. Constant fold, não percebe nada de diferente. D de code strip, não percebe nada. Então agora eu posso terminar minhas otimizações. Outro critério de parada nas otimizações seria já rodou 10 vezes ela ou 100 vezes, agora eu paro, independente de eu poder eventualmente otimizar mais ainda. Isso seria útil para códigos maiores, com mais etapas de otimizações. Então, agora eu passei pela otimização, agora vamos para a última etapa de compilação, para a geração de código. No meu caso, como o objetivo era produzir um compilador, vou compilar de event macro para um plugin para rodar no OpenCore, e o OpenCore é escrito em Perl, fica muito mais fácil eu compilar diretamente para Perl. Então, no meu exemplo aqui, eu vou estar compilando de event macro para Perl. E eu optei em separar a minha parte de geração de código em duas. Primeiro, gerar o cabeçalho do plugin, e em seguida, vou gerar o código do corpo do plugin. No cabeçalho do plugin, a primeira coisa que eu tenho que fazer é gerar todo esse polyplant, já para poder o OpenCore conseguir rodar esse plugin. Eu vou ficar percorrendo a minha ST. No caso, eu pensei que eu tenho uma macro, que eu vou querer ler todo o meu bloco de instruções dessa macro, e eu tenho um nó log command. Para conseguir printar uma coisa no OpenCore, eu tenho que importar essa função message. Então, eu vou importar ela aqui. Eu pensei que eu preciso dela, eu vou colocar no cabeçalho. Vou continuar percorrendo minha ST. Test values, nada demais. Um string literal aqui, nada demais. Então, pronto. Se por acaso eu estivesse tendo alguma interpolação de variável aqui, por exemplo, ou escrevendo uma nova variável, eu colocaria nessa parte aqui uma declaração de variável, já que em event macro, minhas variáveis são sempre globais, já em Perl, minhas variáveis não são sempre globais. Para conseguir refletir esse mesmo efeito em Perl, basta definir várias variáveis globais no escopo maior. Eu terminei meu cabeçalho. Então agora eu vou fazer a parte de gerar o código do corpo do plugin. Normalmente eu percorrer toda a minha ST. Eu vejo que tem esse nó aqui macro, então em Perl isso vai ser uma função. Vou definir uma nova função aqui. Vou percorrer o bloco de instruções da minha macro. Eu tenho um nó log command, eu vou começar a fazer um print aqui, chamado message. Eu tenho a entrada para esse message,
que é um valor literal. Raio Macabeus, e eu coloco o mesmo efeito aqui. E com isso eu consegui gerar meu código em Perl, a partir dessa entrada de código de event macro. Com isso eu passei por todas as minhas etapas de compilação aqui. Isso que eu fiz aqui foi uma simplificação, pois, por exemplo, a ST poderia ser bem mais complexo, já que ele teria nós de metadados. Para cada nó, como log command, ou declaração de uma variável, ou atribuição de uma variável escalar, eu posso ter um nó associado a esse, que é o nó de metadados, na qual eu iria dizer qual a linha e coluna que aquele código foi criado. Isso é útil para eu retornar erros mais claros ao programador, que eu vou saber que aquele nó tem algum problema, ele foi escrito na linha tal, na coluna tal. E o compilador pode ter várias etapas intermediárias. No meu caso aqui, era somente uma etapa, já que em event macro era bem parecido com o Perl, fica fácil de compilar. Já em linguagens, como por exemplo em Haskell, que ele é bem diferente, a forma que Haskell funciona é bem diferente da arquitetura do nosso computador, tem que fazer uma compilação bem mais complexa, bem mais etapas, para sim conseguir gerar um compilador conseguir fazer um compilador mais facilmente, com mais otimizações. Já tem linguagem como, por exemplo, no compilador de Lua C, ele já pega a partir do minha entrada, já vai gerar meu código final em assembly, já que ele busca fazer o compilador mais leve para conseguir embarcar. Isso fica bem mais prático, aqui o compilador de Lua C acho que é bem leve, são 100 KB. O Rain é a mesma ideia. O Rain é uma linguagem que ele busca em linguagem de script e você pode boot em projetos maiores. Então, ele já vai lendo o código-fonte e já vai buscando gerar o assembly diretamente, para se conseguir fazer o compilador mais leve. A sintaxe de Lua foi pensada mesmo em ser facilmente compilável em só uma etapa, diretamente. E, como é código de event do macrocompile, eu vou falar isso em outra talk. Em outra talk, eu vou me adentrar mais no código de event macro. E só por curiosidade, eu fiz ele em Elixir, porque eu estava interessado em aprender mais Elixir. E Elixir tinha as bibliotecas que bem interessantes, podia facilitar a escrita de compilador. Eu quis ter alguns créditos das imagens. Tem alguns assuntos que eu passei pontualmente só porque achei bem importantes e eu queria falar eles. Mas se você quiser saber mais sobre EDSL, análise léxica, mais sobre design de linguagem de compilador, vocês podem acessar esses links aqui que ajudaram bastante a preparar esse talk. Além dos links que me ajudaram a preparar esse talk, tem várias pessoas que me ajudaram a preparar esse assunto. E se você quiser também me ajudar dando feedback, isso é totalmente válido, agradeceria bastante e obrigado.